Agora sim, agora tá direitinho, beleza. Vamos lá. Então vamos começar aqui, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Novamente, agora sim, devido a problemas técnicos, aí a gente está um pouquinho atrasado aí do horário. Mas vamos lá. Excelente noite a todos. Hoje é um dia muito, muito especial, né? A gente queria fazer essa live. Eu queria fazer essa live aí privada, né, para um grupo maior de pessoas. Só que, infelizmente, deu problema técnico no YouTube e a gente não conseguiu. Então, vamos aqui fazer a nossa live aqui para nós, né? A galera aí, tem 100 pessoas aqui, tem um monte de gente me chamando aqui no WhatsApp, querendo entrar na live, para poder participar aí saber essa novidade, né? Como eu digo, o pipoco do trovão, né? Que está aí prestes a ser lançado, né? O que eu posso falar sobre esse projeto, né? A gente teve uma reunião com um dos sócios investidores do projeto, que inclusive está aqui na sala, né? Geraldo Marques, vocês vão entender quem é ele, o que ele faz, né? É um cara de grande renome dentro do mercado de blockchain, do mercado de cripto, não só nacional, mas também internacional, né? E você vai entender aí o que o Roberto Justus, o que vários outros grandes investidores, como Felipe Miranda, né, da Empíricos, lá da Betina, não sei se vocês lembram, né? E vários outros grandes nomes aí, grandes players do mercado, estão por detrás eu posso dizer, de uma grande revolução, como sendo a primeira moeda Tupiniquim, né, que vai ser lançada agora aqui. Vocês têm, assim, eu estou até arrepiado agora de falar, porque nós, né, estamos tendo o privilégio aí de sermos um dos primeiros a saber dessa novidade, né, mediante aí a nossa parceria, né, que a gente tem aí com o Geraldo, toda a nossa confiança aí mútua, né, e a gente realmente, eu acredito muito no que está vindo aí pela frente, nas empresas que estão por detrás, né, como eu já falei lá no áudio do projeto, é algo muito, muito, muito grandioso. E eu tenho certeza, assim, que vai ser algo... Não é multinível, antes que alguém pergunte, tá? Não tem nada a ver com multinível. Aqui é simplesmente o que vocês estão prestes a ver nos próximos minutos. Com certeza pode ser algo que vai... Pode ser algo que vai deixar e fazer alguns próximos milionários aqui dentro dessa sala fechada, exclusiva para 100 pessoas apenas e nada mais. E eu garanto que já tem algumas pessoas aqui que já vão ser os próximos milionários. Vocês vão entender por quê, porque é matemática, né? É lógica. Então, pode acreditar no que eu estou falando. Eu estou muito confiante nesse projeto, investi uma grana no projeto, comprei a ideia do projeto e vocês vão ter a oportunidade hoje aí de também sair na frente de algo grandioso que a gente tem nas mãos aí e que com certeza vai dar para todo mundo ganhar muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, eu acabei agora de ter que resolver um problema aqui na rua, e aí eu levei a minha gerente, né, dos projetos aqui das empresas, e aí conversando com ela, ela falou, tá, mas que negócio é esse da moeda aí que você vai lançar hoje? Porque não deu nenhum tempo de eu conversar com ela, né? E aí eu conversei, aí eu falando assim com ela e tudo mais, e ela, tá, mas por que você não me falou antes? Eu quero comprar já, eu quero comprar moeda. Eu falei, calma, você vai comprar. Mas é porque não deu tempo da gente parar para conversar, para você ter uma ideia. Estava sentado tomando um café, e aí ela, só de comentar com ela, assim, ela falou, não, pô, por que tu me deixou de fora? Eu falei, não te deixei de fora, não, só porque foi um negócio muito rápido, né? E a gente não conseguiu efetivamente... Deixa eu ver se abriu lá, peraí. E a gente não conseguiu efetivamente sentar para... Enfim, o projeto é muito, muito top, mas assim, eu não quero ficar enrolando aqui, né? Eu só quero saber se está tudo ok aí com o Geraldo, né? O nosso convidado especial da noite de hoje, né? Ele faz parte do quadro societário, né, dessa nova moeda que vai ser lançada aí no mercado. Como eu falei, com diversos grandes players, big players do mercado. O Geraldo também é um dos grandes big players aí do mercado. Ele vai contar um pouco do background dele, da história dele, do know-how dele, da expertise dele em relação à blockchain e o que ele tem para poder oferecer para nós, meros mortais, né? Como que a gente pode aí capitalizar muito forte em cima. Beleza? Pega um papel e caneta. Deixa eu tirar aqui. Pega o papel e caneta
Geraldo, você tá por aí? Só me dá um ok se tá tudo certo aí. Geraldo, você tá me ouvindo? Deixa eu... Sim, ouvindo. Agora sim, perfeito, perfeito. Então, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, me ajuda a receber com uma calorosa salva de palmas virtual. Clap, clap, clap. Geraldo Marques, é com você, Geraldo. Obrigado. Oi, eu não sei se a câmera tá sem câmera, né? Tá A só câmera com tá áudio, desligada, né? Ok. Então, pessoal, bom, boa noite. Eu vou deixar a pessoa que... Assim, agora tá ligada. Agora deu a câmera? Ok. Foi. Bom, eu vou deixar uma das pessoas que me ajudou a gente ter esse approach, né, Fernando? Dá uma palavrinha, 5 minutinhos com a galera, e eu entro e faço o geral com todo mundo. Vai lá, Fred, toca daí. Fred, olha aí, cara, olha aí, olha quem tá por aí. Muito bem! Boa noite, Fred! Que honra estar com vocês aí. Muito bom, mano. Legal demais aí a gente estar junto aí nessa conferência. Confesso que uma responsabilidade absurda, mas não vou falar basicamente sobre o conceito do que a gente vai falar. Vou apenas conceituar um pouquinho sobre o que vai ser e logo passo a bola para o Geraldo, que eu tenho certeza que a gente tem muito conteúdo legal para ser compartilhado, muita informação privilegiadíssima. Já soube que a gente tem alguns grupos, você tem alguns grupos aí que chama Beber Água Limpa, meu amigo. É como eu iria além, eu diria que é achar a fonte da água mineral. É verdade, é verdade. É mais do que beber a água limpa. Nunca esgota, né? É você achar a fonte, né? E isso é muito legal e obrigado aí a todos aí que estão juntos. Parabéns pela tua decisão. Parabéns por seguir a pessoa certa. Eu sempre parto do princípio do seguinte, o princípio básico de sucesso. Não é só você ter a ferramenta certa e muito menos você estar no momento certo, mas muitas vezes o mais importante é você estar com as pessoas certas. E isso faz toda a diferença. Então, parabéns a toda essa audiência que está presente aí. Com certeza vocês estão com as pessoas certas, no momento certo e, sem dúvida nenhuma, no mercado certo. Quando a gente fala de criptomoeda, eu acho que muita gente aí já teve algum contato com criptoativos, já teve algum contato com Bitcoin, com criptomoedas, enfim, já teve algum tipo de informação sobre esse mercado. Porém, quando a gente fala de criptomoeda, de Bitcoin, como o Fernando falou muito bem, dificilmente a gente associa criptomoeda ao Brasil, né? A gente demorou muito, como sempre, para entrar no radar da criptomoeda, para entrar no radar das inovações, para entrar, de fato, no epicentro do furacão. E no Brasil tudo isso começou agora, muito recente, né? Menos de 2 anos, essa história no Brasil nas criptomoedas começou, e Geraldo vai contar bastante sobre a história dele, sobre o que fez ele chegar onde ele está hoje e o porquê, né? E o que é muito legal dentro desse processo de criptomoedas o Brasil, de fato, Fernando, entrou na rota mundial de colisão do Bitcoin e das criptomoedas. De fato, o Brasil já é hoje o segundo maior mercado consumidor de criptomoedas, mais precisamente de Bitcoin, do planeta Terra, não em volume, mas em número de pessoas. Então, isso mostra uma representatividade muito grande que o nosso país tem, e nada mais justo do que ter uma moeda, do que ter algo que seja à altura do nosso país, à altura das pessoas. E uma coisa que Geraldo, eu já vou adiantar uma coisa que Geraldo fala muito, é que o brasileiro ele tem muitas vezes aquela visão de que tudo que é feito pelo Brasil não é tão bem visto. É engano nosso. Quando a gente fala em, por exemplo, um dos parceiros da Wibix, já vou dar um spoiler agora, Fernando, já vou dar um pequeno spoiler, um dos parceiros da Wibix, um dos grandes legitimadores e criadores da moeda é o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, do ITA. Muitas pessoas falam, mas a aeronáutica, Brasil, como assim? Gente, Embraer. Embraer hoje, se você for para qualquer lugar do planeta Terra, você vai ver um avião da Embraer. Você vai ver a nossa tecnologia dentro, sobrevoando, rasgando os céus do mundo todo. Mas, Fred, qual a relação que tem criptomoeda com o Embraer? É exatamente o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica que forneceu a tecnologia de blockchain. Eu posso afirmar para você que é o melhor sistema de blockchain já existente no planeta Terra, ok? Então, a gente está falando de algo muito, muito grande, algo muito, muito grandioso. Então, assim, eu não vou me alongar muito, mas eu quero só que você entenda que o mercado brasileiro esperava por esse momento durante muito tempo. O mercado brasileiro ele aguardava por esse grande start das criptomoedas
de fato dentro do Brasil, e o Brasil que sofreu muitos ataques de moedas que, na verdade, não tinham muito fundamento, não tinham muita legitimidade, e agora chega ao IBIX para moralizar o mercado de criptomoeda do Brasil, chega ao IBIX para revolucionar o mercado de criptomoeda no Brasil, chega ao IBIX para, de fato, colocar o Brasil no mundo inteiro, colocar o Brasil em todo o planeta Terra. Quando falarem de criptomoeda e da primeira que já existiu no Brasil, tecnologia de vanguarda, vão falar da IBIX, sem dúvida nenhuma, não por ser a primeira, mas por ser, de fato, a moeda que moralizou esse mercado no Brasil. Então, quando a gente fala de moralizar, a gente fala das pessoas que estão por trás, de todo o corporativo. Então, Geraldo vai passar para você bastante coisa muito relevante, e entenda uma coisa, a informação que vai ser passada hoje é algo privilegiadíssimo. Você que está fazendo parte dessa sala, entenda o seguinte, como o Fernando falou muito bem, não se trata de multinível. Então, não é aquele negócio que você vai pensar assim, se eu entrar daqui um mês vai dar no mesmo, se eu entrar daqui 2 meses vai dar no mesmo. Não. Você vai entender o caráter de urgência que teve essa reunião, o porquê que isso aconteceu, e você vai entender que não existirá outro momento para você fazer parte deste projeto, como acontece muito no multinível. Aguarda minha posição que depois eu vou. Ou eu vou me posicionar e vou ver qual que é. Não. Aqui você vai ter uma oportunidade única de participar desse mercado e de participar dessa explosão mundial que está chegando agora, chamado IBIX. Fernando, parabéns pelo seu trabalho, irmão. Pode ter certeza que o sucesso deixa pistas. A gente tem hoje milhares de pessoas do meu time que te seguem, que te acompanham, que se espelham em você. Então, irmão, mesmo que a gente não esteja em alguns projetos juntos, eu só tenho a te agradecer, irmão, por tudo que você tem representado para o nosso mercado, por tudo que você tem feito pela nossa indústria, aí, por tudo que você tem criado aí, e sobretudo, pelas vidas que você tem transformado ao redor desse Brasil, desse mundão, irmão. Obrigado. Tamo junto, Fred. Obrigado, querido. Obrigado pelo seu legado aí, irmão. E agora, Valeu. sem mais delongas, quero que, como o Fernando ensinou a gente aqui, com clap, joinha e bombinha, explosão, vamos lá. Geraldo Marques, senhoras e senhores. Bola! Vamos que vamos! Bom, gente, primeiro, boa noite. E assim, Fernando, parabéns mesmo pela iniciativa mesmo, né, de juntar a sua galera para a gente ter esse bate-papo. Aí você vai me dando um feedback aí, Fernando, se o áudio tá ok, se a conexão tá ok, tá perfeito, tá? Para a gente manter um padrão bem legal da linha de raciocínio que eu vou usar com o pessoal. Bom, um ponto que eu acho que a gente deve entender, quando se pensa assim no conceito de cripto, eu acho que a gente deve começar um pouquinho pela minha história, que é o que vai ajudar a contextualizar e as pessoas entender o porquê da urgência dessa conferência, ou o porquê dessa aproximação que nós tivemos. Então, vou começar contando um pouquinho dessa história. Na verdade, ela começa em 2011, quando, por um acaso do destino, ou por uma sorte, eu acabei conseguindo comprar bitcoins a $3 lá em novembro de 2011 nos Estados Unidos. E aí, Fernando, quando a gente teve o nosso encontro, eu te contei essa, e na verdade as pessoas têm $3? $3. Exato. E as pessoas têm meio que essa aura e essa mitologia de pensar que existe super-herói, que existe vidente, etc. e tal. E a grande verdade dos fatos é que na minha terra isso é chamado de, desculpa o palavrão para alguns, mas é chamado de cagada. Ou seja, uma sorte, uma coincidência, e a razão pelo qual eu comprei os bitcoins em 2011 que eu estava dentro da parte para entrar num curso na Escola de Negócios de Harvard. E o que acontece? Eu não sei quantos conhecem a região de Cambridge, de Boston. Na verdade, o Rio Charles separa Harvard do MIT. Então, a turma sempre se encontra ali na região da Kennedy Square ou no Harvard Coop. E aí, o que acontecia? Na época, o Andreas Antonopoulos, que é o autor do livro Master in Bitcoin, estava dando um curso gratuito no MIT para qualquer visitor student. Ou seja, qualquer pessoa visitante poderia participar. E, na época, o contexto era destrinchar os algoritmos e a criptografia do Satoshi. Então, a única forma de você poder emergir no processo era você comprar alguns bitcoins. E aí tem algumas peculiaridades que são engraçadas. Como eu não tenho cidadania americana, eu só tinha um passaporte com visto válido, e sem o Social Security Number você não conseguia fazer o cadastro nas plataformas onde você comprava os bitcoins.
Então, eu tive que comprar no meu Bitcoin através de uma chapinha de aço que eu te mostrei, Fernando, onde tinha prensado nela o QR Code com a carteira, com a chave privada, onde eu comprava os Bitcoins. E naquela ocasião, eu comprei cerca de 515, 520 Bitcoins e fui participar do curso. E aí, o que era o legal desse contexto? Quando eu tive a oportunidade de conhecer a essência da tecnologia, eu percebi que aquilo ia mudar muito a nossa vida em pouco tempo. E aí, quando a gente pensa nesse contexto, você vai em curvas de adoção de tecnologia, se você pensar os modelos de smartphones que a gente usa hoje, há 10 anos atrás, quando as pessoas usavam o PT-180, você tem uma evolução de massa de usuários de tecnologia absurda para a questão de 10 anos. E aí, o que eu percebo no mercado de cripto nesse período todo? Eu acabei tendo que viajar 69 países fazendo pesquisas de usabilidade, pesquisas em loco, pesquisas quantitativa e qualitativa sobre o uso de criptomoedas, que o meu sonho era o quê? Eu falei, nossa, que bacana, mas eu percebia que todo mundo se apaixonava pela coisa errada. Enquanto estava todo mundo se apaixonando pelo fomento do Bitcoin, a tecnologia blockchain tinha ficado de lado. E aquilo me incomodava muito. E aí, onde esse contexto ficou bem engraçado. Eu me lembro que numa das minhas vindas para o Brasil, em 2015, um dos meus sócios na plataforma Webull, que é o Pedro Alexandre, ele tinha acabado de comprar uma startup lá do sul do Brasil. E a ideia dessa startup era gerar um modelo de loyalty points, que é os pontos de fidelidade, como milha, dots, etc., os pontos lá do cartão de crédito, para gerar um modelo de consumo trocando esses pontos dentro de um marketplace. E aí, como era modelo de startup, o sistema não tracionou, porque até então, naquela época, o brasileiro não via, como até hoje não vê muito com bons olhos essa questão da transparência dos pontos, o negócio pivotou e não deu certo. E aí, até que aconteceu uma coisa que foi a grande virada de chave de tudo, que foi o quê? Com muita perseverança, ele conseguiu aprovar um projeto de colaboração dentro do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O projeto tem o nome de STEMPS, Soluções Tecnológicas Aplicáveis a Mídias e Produtos Sociais. Quando ele conseguiu passar esse convênio dentro do ITA, para vocês terem uma ideia, a nossa empresa é a única empresa teoricamente pequena, com padrão de startup, que... Acho que alguém está reclamando do áudio aí. Tá tranquilo aí? Não, o áudio está perfeito, perfeito. Tá perfeito? Ok. Então, era a única empresa que tinha... a única empresa pequena que tinha conseguido passar um contrato full dentro do ITA. E aí, o que acontece? Com esse contrato, nós podíamos pagar bolsas dos estudantes do ITA e pedir para que eles fizessem pesquisa e desenvolvimento de tecnologias. Como eu e o meu sócio, a gente já tinha esse entendimento de vanguarda que o blockchain era o futuro, a gente pediu para eles começarem a pesquisar um modelo de aplicação blockchain para o projeto que nós pensávamos em criar, que era, então, a criação da primeira cripto brasileira. E aí, nesse ponto, Fernando, a gente se depara com muitos pontos polêmicos, que é o quê? Talvez, eu não sei se alguns vão gostar do que eu vou dizer ou não, mas teve muitos ensaios de criptomoedas no Brasil que não eram criptomoedas legítimas. E é chato eu abordar esse tipo de tema, mas para ficar bem separado essa questão de que o nosso negócio ele é legitimado como uma criptomoeda mesmo, de fato. Mas dentro desse contexto, a gente via as pessoas pensando que cripta não sei o que era uma criptomoeda, de que Nasdaq não sei o que era outra criptomoeda. E isso, na verdade, é pela falta de conhecimento que as pessoas têm, que as pessoas pensam que isso é uma cripto legítima. E aí, quando a gente pensa nesse histórico de 2009, quando surgiu lá as primeiras transações de Bitcoin, até agora 2019, Fernando, foram quase 2.400 criptomoedas lançadas. E aí a gente percebe que o grande entendimento de uma criptomoeda, onde as pessoas cometem grandes equívocos, o primeiro deles é pensar que criptomoeda está associado a algo ilegal ou algo relacionado a lavagem de dinheiro, a tráfico, ou seja, algo ilícito. E necessariamente o uso de criptomoeda não tem nenhuma ilicitude, absolutamente nenhuma. E eu gosto de fazer algumas analogias, como, por exemplo, a gente pode pensar em inovações do século passado. Quando Santos Dumont criou o avião, ele criou para fazer o bem comum para as pessoas. Aí alguém, com o espírito de porco, foi lá e começou a jogar bomba um no outro. Aí eu te pergunto, o Santos Dumont não tem intrinsecamente culpa nenhuma disso. A mesma coisa acontece com o Bitcoin. O grupo de entusiastas que criaram os Bitcoins
jamais criou com o intuito de facilitar a lavagem de dinheiro, de facilitar a apologia ao crime ou coisas desse sentido. Então, as pessoas que, na maioria das vezes, fazem mau uso do Bitcoin. E, em algumas vezes, até empresas maquiadas de legítimos marketers de rede, que são pirâmides e esquemas, usam o Bitcoin como meio de pagamento e isso acaba gerando uma sensação de uma nuvem cinzenta, onde o Bitcoin, teoricamente, não tem absolutamente nada a ver com isso. E aí, a gente chegou numa definição interessante que era deixar muito clara a separação do joio e do trigo, que uma criptomoeda legítima ela não cria nenhum novo dinheiro. Ela inova um mercado e ela faz esse fluxo de capital migrar para a sua inovação tecnológica. E o exemplo mais claro disso, pegar 2 cases recentes, que seria o Uber. O Uber é uma inovação tecnológica que poderia ser uma criptomoeda, mas o Uber não criou um dinheiro novo. O dinheiro já era o mesmo, mas migrou do mercado de táxi para o mercado de Uber. A mesma coisa Airbnb. Não é que se criou um dinheiro ou uma economia nova. Diminuiu os fluxos, as taxas de ocupação de hotel e as pessoas começaram a usar Airbnb. Pensando no Bitcoin, agora a conversa vai começar a ficar mais direta. O Bitcoin hoje é tido como reserva de valor. E o ser humano sempre teve reserva de valor. Há um tempo atrás, as pessoas preferiam guardar dinheiro em espécie, ouro, diamante. Hoje, parte dessa reserva de valor está migrando para o Bitcoin. Isso que sustenta o valor do Bitcoin a cerca de 40 mil reais. Não é que Bitcoin foi criado como um dinheiro novo. Só é a migração da reserva de valor de muitas pessoas, ao invés de mecanismos antigos, como dinheiro em espécie, bens como imóveis, terrenos ou diamante e ouro, migrou-se para o Bitcoin. Então, na verdade, a inovação ela só facilita e beneficia quem tem que ser beneficiado, que é o usuário, que é o consumidor. Avançando um pouco para a gente ser mais direto em relação ao IBIX, qual é o ponto curioso da gente observar? Juntamos um time de excelentes legitimadores, onde, se as pessoas pesquisarem o IBIX na internet, que é escrito com WIBX, vocês vão observar algumas peculiaridades, como, por exemplo, os 5 sócios donos do negócio são 5 desconhecidos, que é Pedro Alexandre dos Santos, Wagner Sobrinho, eu, Carolina Nakaoski e Eduardo Correia. Nós 5 somos desconhecidos. Só que, através desse contrato de colaboração com o ITA, nós atraímos a atenção de grandes players e legitimadores. E eu vou começar a citar alguns deles. Felsberg Advogados fez toda a mentoria jurídica do processo. Por quê? Quando se cria uma moeda, ela começa por um processo chamado de ICO, que é Initial Coin Offering. Para você passar num processo como esse no Brasil, até as pessoas entenderem que não é um golpe, um estelionato, fica todo mundo com os 2 pés atrás. Então, a legitimação de um grande escritório de advocacia facilitou e nós conseguimos passar por um processo de 4 meses, de 1º de novembro de 2018 até final de março, quase 5 meses, de 2019, passamos todo o período de captação de recursos do projeto sem nenhuma notificação da CVM. Porque o projeto era legítimo, tanto na tecnologia, quanto na parte de viabilidade jurídica. Que todo esse acompanhamento foi feito pela Felsberg. Então, nós tínhamos até aquele momento, quando era 31 de março de 2019, quando terminamos o ICO, a moeda legitimada juridicamente e tecnologicamente, mas faltava legitimadores. Pessoas que fossem fazer a introdução dessa tecnologia blockchain para as grandes massas. E o meu sócio, há um tempo atrás, já tinha tido negócio com esses grandes players que estão em volta do processo. E com esses 2 parceiros de peso, a Felsberg Advogados e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, nós conseguimos montar o que nós chamamos de Dream Team. Nós conseguimos montar um conselho consultivo de fortes legitimadores. Eu vou citar alguns aqui, que acredito que foi daí que surgiu até estrategicamente a curiosidade de muitos de participar da conferência de hoje. Vou citar alguns legitimadores. Por exemplo, Marina Peclivanes, mestre de inovação em varejo da ESPM. A mulher tem marcas como Banco do Brasil, Seninha, Girafas. Tudo passa sobre o crivo dela para gerar comunicação com o público. Então, ela é um nome que já é legitimado no mercado de varejo. Você pensa, falando de mercado financeiro, a gente tem a Empíricos, que se você pegar os vídeos de lançamento da Wibit, você está lá o Vinícius Bazan, que até então era o Crypto Guy deles, junto conosco no evento de lançamento da moeda, dizendo que, olha, pessoal, a gente está aqui porque essa é uma criptomoeda legitimamente brasileira.
que não é um fake news, que não é uma shitcoin. Então, a Empíricos, você vai ver que no white paper lá está a chancela dentro do board de conselho consultivo, Felipe Miranda e Caio Mesquita, da Empíricos. Outros nomes de peso, como, por exemplo, Laís Macedo. A Laís Macedo, ela gerencia, ela é a CEO de um clã, que nós digamos assim, de filhos de empresários que serão herdeiros de grandes empresas de São Paulo. O Dória, antes de ser prefeito e governador, ele montou um grupo empresarial chamado LEAD. As pessoas que forem na sala que for de São Paulo talvez tenham algum conhecimento sobre isso. E aí a Laís era membro do LEAD e ela montou uma subdivisão do LEAD chamado LEAD Futuro, que são jovens empreendedores com essa pegada inovadora que criou uma comunidade chamada LEAD Futuro. Ela também assina o white paper como CEO do LEAD, legitimando a criptomoeda. Um outro parceiro de peso, o fundo do Felipe Prata e do Roberto Justo, chamado Nest Asset Management. Ambos, através do fundo, legitimam a criação da criptomoeda. Isso tudo é público. Você pode baixar o white paper que você vai ver. Esses são os membros do Conselho Consultivo, que é o quê? Para dar legitimidade. Parece que alguém não está ouvindo. Acho que é a conexão do Roberto, né? Não, som Então, perfeito. Prossegue. Tá perfeito, Fernando? Perfeito, então, perfeito. Vou seguir. Então, esses nomes de peso, como, por exemplo, o Google Stocco, CEO da Grid. Só para você ter uma ideia, o Google Stocco cuidou da criação do banco original. Então, assim, são nomes de peso que estão fazendo o processo de introdução dessa cripto no mercado, que é a primeira cripto legitimamente brasileira. Então, quanto à questão de credibilidade, viabilidade, segurança jurídica, mercadológica, tecnológica, a moeda tem. Uma das coisas que é importante a gente entender nesse cenário é qual é o propósito da moeda. Porque eu poderia ficar aqui, Fernando, apenas fazendo gatilhos de venda, citando as pessoas famosas e poderosas por trás do negócio. Mas eu sou da filosofia de que as pessoas devem entender o projeto e o negócio pelo negócio. O que legitima o negócio, óbvio, que o filtro do Fernando ajuda muito as pessoas que o seguem. Mas o entendimento do negócio ele é muito válido. Então, gostaria de entrar agora didaticamente no conceito da moeda. Eu preciso que eu tenha um certo cuidado na linguagem que eu vou usar, que eu não quero usar uma linguagem muito técnica, para que pessoas que não são do mercado de cripto, que estiveram assistindo a conferência, não façam um emaranhado de informação e saia sem a mensagem principal de qual o objetivo da criação da moeda. Então, quando nós pensamos no conceito da moeda, o primeiro ponto que deve ficar claro é em qual nicho de mercado nós iríamos atuar. E aí, o nicho de mercado que nós iríamos atuar, sim, só aqui. O nicho de mercado que nós iríamos atuar era um nicho de publicidade. E quando você pensa no contexto de publicidade, eu poderia começar a citar alguns números aqui que ia chocar muitas pessoas. Como, por exemplo, só Magazine Luiza gasta com publicidade mais de R$1 bilhão ao ano. Isso falando só de um grande player de varejo. Quando nós pensamos em ir nesse mercado, seguindo o exemplo e o raciocínio de Uber, de Airbnb ou do próprio Bitcoin, que tipo de inovação nós traríamos para fazer uma migração desse fluxo de capital e não criar um dinheiro novo? Aí ela entender em quais pontos a publicidade precisava de inovação. E aí agora eu vou chegar numa parte que você entende muito, Fernando, e aí você vai me ajudar a dar essa chancela para o público, que é o quê? Vamos lá. As mídias sociais hoje é um dos principais instrumentos de comunicação de qualquer marca, de qualquer produto, de qualquer serviço. Hoje, a gente tem resultados de pesquisas que mostram que até final do ano de 2021, o volume de investimento em publicidade digital será 3 vezes maior do que na publicidade orgânica, que seria, digamos, a publicidade analógica, né? Panfleto, publicidade em TV, billboards, etc. Porque isso mostra a força da conectividade e do conceito de mídia social. Quando se vai nesse nicho de mercado, começa a se aparecer uns pontos polêmicos que funcionavam há um certo tempo, mas que hoje não funciona mais. Como, por exemplo, os bots que driblam o algoritmo para fazer uma maquiagem em um falso engajamento do público. Como, por exemplo, robôs de curtidas, comentários, etc. e tal.
Hoje é muito fácil uma pessoa ter 10 milhões de seguidores no Instagram. É só pagar, que o robô faz isso para você. E aí, se eu falar alguma besteira aqui, você me desminta, Fernando. E Fica dentro tranquilo. dessa linha de raciocínio, essa falta de transparência ou auditoria do que é gerado nos bots complica muito essa comunicação das marcas com o usuário. E o que nós identificamos nas nossas pesquisas? O fenômeno da eleição Bolsonaro, na verdade, só validou o que nós pensávamos. Que hoje surgiu um mercado que ainda é desconhecido de muitos, que é chamado mercado de atenção digital. O que vem a ser o mercado de atenção digital? As pessoas preferem receber publicidades descentralizadas. Ou seja, não adianta, vamos lá, o Fernando está usando uma camisa da Armani. Não adianta a Armani tentar mandar uma publicidade para mim que eu não quero ter comunicação com a Armani. Agora, se o Fernando, que é meu amigo, manda no meu WhatsApp um link, olha, Geraldo, que camisa bacana da Armani, pelo meu vínculo de relação direta com o Fernando, eu abro a publicidade, dou atenção ao conteúdo. Isso é um processo chamado de mercado de atenção. A Marina Pleclivanes escreveu um paper muito interessante sobre isso, quando ela chama de gestão de encantamento nas mídias sociais. Dentro desse contexto, nós viemos com a nossa moeda no conceito de descentralizar a publicidade. Então, como é que funciona a Wibix de fato? A Wibix é uma plataforma que descentraliza a publicidade distribuindo renda. Então, eu vou dar um exemplo clássico do que seria descentralizar a publicidade. Descentralizar é você tirar, obviamente, de um centralizador e descentralizar, capilarizar. O que seria isso na prática? Eu vou usar apenas o exemplo do Magazine Luiza. Imaginemos que dos 1 bilhão de reais que o Magazine Luiza gasta com publicidade ao ano, que eles pegassem 10% disso, que seria 100 milhões de reais, e ao invés de gastar esses 100 milhões de reais com Facebook, Instagram, ou qualquer outro, Google Ads, e ele deixasse o próprio usuário das redes sociais fazer essa publicidade direta para o Magazine Luiza em troca desse dinheiro. Então, vamos imaginar num cenário fictício que a Magazine Luiza pegou 100 milhões de reais e transformou esses 100 milhões de reais em tokens da criptomoeda Wibix. Nesse momento, essa moeda se torna descentralizada e ao público. Então, imaginemos que existe um grande balão com 100 milhões de reais transformado em tokens Wibix, onde qualquer pessoa pode minerar. E como funciona o ato da mineração? Cada vez que eu entro na plataforma Wibix e compartilho um conteúdo do Magazine Luiza, existe um algoritmo que vai medir o alcance que o meu compartilhamento teve naquela propaganda da geladeira do Magazine Luiza e, baseado naquele trabalho que eu fiz para a marca, eu minero, eu garimpo, eu ganho um pouco desse dinheiro. Então, imaginemos que dos 100 milhões de reais, o Fernando compartilhou o link do Magazine Luiza, foi lá e ganhou 30 reais, porque ele fez esse trabalho para o Magazine Luiza. A publicidade foi descentralizada, Magazine Luiza conseguiu falar com todos os amigos do Fernando e rompeu a barreira da atenção. Porque os amigos do Fernando vão abrir a publicidade por causa do Fernando e não por causa do Magazine Luiza. Basicamente, ela vai investir muito menos e alcançar muito mais pessoas. Exatamente, Fernando. E aí entra um outro contexto interessante. O ato do compartilhamento é o único ato em redes sociais que o robô não consegue fazer. O robô consegue curtir, consegue comentar, mas um robô não consegue entrar dentro da sua página do Facebook e compartilhar um conteúdo para você. Depende de uma ação humana. É muito forte isso. Porque se o Fernando compartilhou algo no timeline dele, foi porque foi uma ação humana dele. Ele autorizou que aquilo acontecesse. E tem um ponto curioso, que é o quê? O ato do compartilhamento, ele alcança, ele penetra muito mais no algoritmo que uma simples curtida, que uma simples publicação. E aí a gente entra num outro contexto. Transparência na prestação de contas ou na auditoria dos dados. Vamos lá. A Magazine Luiza poderia gastar esses 100 milhões com o Facebook. O Facebook diria assim, tantas mil pessoas curtiram, tantas mil pessoas compartilharam, tantas mil pessoas comentaram. Como se consegue auditar isso? Alguém consegue fazer auditoria pública disso? Não. Possível. No protocolo da Wibix, existe duas tecnologias que se falam em conjunto. Um Hyperledger da IBM, que consegue processar várias transações por segundo. Tipo uma blockchain.
Exato. E um protocolo de Ethereum que escreve em blockchain. Então, se o Fernando compartilha uma geladeira do Magazine Luiza no seu Facebook e o Fernando ganha R$ 30 porque fez isso, existe um arquivo de blockchain que prova que o Fernando ganhou aqueles R$ 30 porque sexta-feira, 9h30 da noite, ele compartilhou no Facebook dele e o arquivo é público em blockchain, imutável. A auditoria é ao extremo para a marca. A marca não pede um centavo do seu dinheiro investido em publicidade. E aí, Fernando, a gente entra no ponto mais interessante da moeda. Uma vez que o Fernando ganhou o Ibix para compartilhar o anúncio do Magazine Luiza, Fernando tem duas opções. Usar esse valor para consumir produtos dentro do marketplace, que vai se chamar Shopping Webull. Caso o Fernando não esteja interessado em comprar aquela geladeira ou em gastar aqueles R$ 30, ele vai numa exchange, que é uma casa de câmbio, que no caso da Wibix existe um contrato de exclusividade por 1 ano e meio com a Mercado Bitcoin. Uou, Todos os detentores de Wibix podem trocar o Wibix por reais ou por outras criptomoedas. Isso está no Google, inclusive. Eu acabei de botar lá no Google Wibix, você vai achar um link do mercado Bitcoin falando disso aí. Já viu, né, Luiz? Exatamente. Exatamente. Isso é a legitimação. E é uma legitimação tão forte que, por uma opção de inteligência, de estratégia e até de compliance, de credibilidade, a Mercado Bitcoin, você você encontra quase que nenhum relato de clientes frustrados em tentar realizar uma cripto por reais e não conseguir. Então, eles têm muita credibilidade, eles têm um dos maiores bancos de dados de usuários de cripto na América Latina. Então, eles têm poder de ser o liquidante da Wibix por 1 ano e meio. Tanto é que esse é o contrato de exclusividade com eles. Mas eu vou além. O ponto legal disso é que todos, absolutamente todos, detentores de Wibix não necessariamente precisam trocar o Wibix por bitcoins ou por reais. Dentro do marketplace, os produtos que são anunciados na plataforma podem também ser consumidos com pagamento direto em Wibix, como se fosse um escambo digital. Uma vez que você tem o Wibix. Exatamente. E aí, dentro desse contexto, a gente entra num ponto curioso, que é o quê? Como que eu faço para avaliar e separar uma shitcoin de uma cripto legítima? Primeiro ponto, uma exchange liquidante. Quer saber se uma criptomoeda é legítima? Vê se ela está listada em uma grande exchange que não seja da sua própria plataforma. Ou seja, se a Wibix tivesse sua própria exchange para liquidar sua própria moeda, ela poderia se caracterizar como uma operação verticalizada ou como uma operação pouco legítima. Agora, você quer saber se o Bitcoin é legítimo? Você pode liquidar em várias exchanges. Verdade. Você quer saber se a Ethereum é legítima? Ela vai estar na Binance, vai estar no mercado Bitcoin. Quer saber se o Wibix é legítima? Quem liquida o Wibix por reais não somos nós. Exato. É a própria mercado Bitcoin. Então, consegue enxergar o valor que a moeda entrega na economia real. Do mesmo jeito que o Bitcoin é reserva de valor, que a Ethereum é uma plataforma de contratos inteligentes, a Wibix é uma cripto descentralizadora de publicidade e distribuidora de renda. Por essa razão, além de ser legitimada com um forte e poderoso conselho consultivo, por um bom corpo jurídico, por uma boa tecnologia, ainda assim, ela ainda tem um grande liquidante, que é o mercado Bitcoin. Então, isso legitima ao extremo o negócio. E aí, para a gente chegar na terceira e a última fase da apresentação, para eu abrir para perguntas e respostas, qual é o ponto crucial? Como eu faço para entender se é um bom investimento comprar o Wibix ou não? Ou qual seria o valor intrínseco ou o valor subjetivo que a moeda tem? Seria muito fácil eu dar o meu exemplo. Faça como eu. Comprei Bitcoin em 2011, tive paciência de esperar até 2017, 18, consegui comprar $3 e vendi por mais de 60 mil reais cada um. Como eu falei, na minha terra isso se chama cagada. Mas ninguém nunca mais vai conseguir comprar Bitcoin a $3. Verdade. Agora, aí eu vou usar um raciocínio para eu entrar na última fase da apresentação, Fernando, que você vai achar curioso, que é o quê? Se você pensar hoje, o Bitcoin, depois de 10 anos, com tanto de inovações tecnológicas que houve, o Bitcoin ele pode ser chamado de dinossauro, de tão antigo, lento, pesado, sem quase nenhuma inovação ou vanguarda para o momento. E por que o Bitcoin vale 40 mil reais? Fase final, né?
Exato. Aí chega um raciocínio curioso, Fernando, que eu gosto de usar, que é o seguinte. Se você pudesse escolher entre comprar uma Ferrari 2019 ou um Fiat 147, eu tenho certeza que você ia comprar a Ferrari, certo? Mas olha que raciocínio interessante. Se você ir num leilão em Roma, quando a Fiat anuncia a venda de um Fiat 147 do ano de 81 com o chassi número 007, um milionário paga o valor de 10 Ferraris num Fiat 147. Sabe por quê? Por causa do conceito de raridade, o valor intrínseco daquilo que é raro. Existem apenas, ou vão existir apenas 21 milhões de códigos de bitcoins para uma população de mais de 6 bilhões de pessoas. Então, ter posse de bitcoin hoje é uma coisa rara. Então, ele é válido pelo conceito de raridade, do mesmo jeito que os judeus querem ter diamante. Quanto mais raro, mais valor tem, independente da sua funcionalidade. É muito mais seguro transportar bitcoin do que diamante. Só que o bitcoin hoje, comparado com o IBIX, é uma Ferrari com o Fiat 147. A blockchain da IBIX é mais rápida, mais eficiente, mais legítima. Por que o bitcoin vale muito mais? Porque ele é muito mais raro, porque ele é fonte de cobiça de todo mundo. Então, a sua raridade faz ele ter o valor. Porém, nós estamos falando de uma moeda que foi lançada há 10 anos atrás, que é o Bitcoin, que ganhou essa massa de usuário. O IBIX está sendo lançado agora, legitimada, primeira cripto brasileira, com esse time de peso por trás, e hoje custa centavos. Por que eu não posso especular valores? Porque eu, como um dos sócios, tudo que eu falar, além de ser uma conjectura e uma especulação, tem um peso muito maior do que qualquer um terceiro falar. Então, o que eu posso dar como base para quem está assistindo a conferência? A moeda teve um processo de ICO, como eu disse, que durou de 1º de novembro de 2018 a 31 de março de 2019. Cerca de 5 meses de oferta pública, sem nenhuma notificação, low profile, sem pagar a mídia social, o impulsionamento da internet no mercado de cripto, porque nós queríamos ser legitimados no grande mercado, na massa de varejo. Por isso que as matérias da IBIX não saem em mídias de criptomoeda. Saiu na Isto é Dinheiro, saiu na Exame, saiu no Estadão, saiu no Valor Econômico, mas não saiu em poucas mídias de criptomoedas. Por quê? O nosso interesse era ser legitimado no mercado. Por isso que hoje nós estamos há pouco mais de um mês da moeda ser listada no mercado Bitcoin e o seu grupo, quase que todo que entende de cripto, provavelmente não tinha ouvido falar da moeda ainda. E aí nós chegamos num conceito interessante, que é o quê? Qual é o valor que é justo se pagar por o IBIX? Hoje não existe um valor justo ou injusto. Por quê? A moeda de 1º de novembro de 2018 a 31 de março de 2019, ela foi vendida, deixa eu só pegar o carregador aqui, de 1º de novembro de 2018 a 31 de março de 2019, ela foi vendida e escrita num smart contract da Ethereum, de seu preço era 4 centavos de dólares. E aí, se você pensar, de 31 de março até agora, existe um gap onde a moeda está com câmbio fixo e congelado indexado em dólar, e ela vai ser listada no mercado Bitcoin com as seguintes informações e bases de análise fundamentalista e de HEP, histórico, estatística e projeção, que é o que eu posso compartilhar, porque eu não posso falar de preço. Se você não conseguiu comprar o IBIX entre novembro do ano passado e março desse ano, você perdeu a oportunidade de comprar a moeda por 4 centavos de dólar. Esse é o fato. O que nós temos de base para análise do que vai acontecer com o preço da moeda? Eu sou um dos sócios, então eu tenho autonomia para dizer que foram menos de 50 mil pessoas que compraram o IBIX. Dessas 50 mil pessoas, o ticket médio é muito baixo. 50 dólares, 100 dólares, espalhado fora do público de criptomoeda. E aí a exchange onde a moeda vai ser listada é a Mercado Bitcoin, que tem mais de 1,5 milhão de usuários. Desses 1,5 milhão de usuários do Mercado Bitcoin, cerca de 1/3 é ativo. Faz o processo tradable todos os dias. Compra, vende, etc. e tal. Se você pensar de 1/3 de cerca de 1,5 milhão de usuários, nós estamos falando de 500 mil pessoas. Vamos considerar que eles tenham um ticket, em média, de meio a 1 Bitcoin cada um. Se apenas
apenas 1% desses usuários ativos do mercado Bitcoin tiverem coragem de fazer a compra de apenas 10% do seu portfólio de ativos ali dentro, comprando o IBIX, falta o IBIX no mercado. Para quem entende de análise fundamentalista, eu vou no raciocínio óbvio. Como o IBIX é algo futuro, eu só posso falar do passado. 2.000 e quase 400 criptomoedas foram criadas desde 2009. Mais de 99% delas, depois de um ano, valia muito mais do que o seu preço de lançamento. Isso eu falando de um monte de shitcoins, moedas que não fizeram nada. Verdade. Quanto mais a IBIX, sendo a primeira brasileira, listada em uma grande exchange, chancelada pelo conselho consultivo que tem, com viabilidade jurídica, com uma grande tecnologia, eu não posso dizer quanto a IBIX vai valer daqui a um ano. Mas se ela estiver junto de mais de 99% das criptomoedas legítimas, significa que ela vai valer muito mais do que 4 centavos. Hoje, o que eu posso dizer? Quem conseguir futicar muito na internet vai ver que se não encontra pessoas vendendo IBIX. Porque quem tem quer ter a mesma sensação que eu tive quando comprei Bitcoin a $3. Para que eu vou vender agora? Se Verdade. 40 centavos. E aí as pessoas perguntam assim, então qual é o objetivo de uma conferência dessa se não é vender? O objetivo é vender. Mas o objetivo é vender capilarizado. É interesse ter pessoas como você, ter pessoas como a Ellen, que está me ajudando a fazer esse trabalho também, e outros grandes nomes da internet, que fazem o quê? Ajudam a capilarizar a venda da IBIX. Por quê? O preço em si, quanto ela vai valer, uma coisa eu tenho certeza, quanto mais distribuída ela tiver, melhor. Sim. Do que nós aceitarmos simplesmente uma proposta de um grande fundo, que foi o que aconteceu, querendo comprar praticamente todo isso. Enfática. E foi não. negado, né? Foi negado. A resposta foi não. Pode falar o nome do fundo? Pode falar o nome do fundo ou não? Não, por questão de contrato de confidencialidade eu não posso. Mas a proposta foi de acima de R$1 bilhão. Só para vocês entenderem. Mas o que é o bacana desse contexto? Quanto mais descentralizado e capilarizado, mais força a moeda tem. É o verdade. Bitcoin tem a força que tem porque está espalhado na mão de um monte de gente. Não está na mão de um só. Então, o IBIX, além de ser descentralizadora de publicidade, distribuidora de renda, ela precisa de vários Fernandos para ajudar a capilarizar o conceito, porque a publicidade das marcas vai ser mais efetiva, a distribuição de renda vai ser muito bacana e a legitimação dela no mercado vai fazer o seu preço ter uma valorização que, no meu entendimento, se seguir apenas o gráfico de todas as criptos que foram legitimadas no mercado, já está ótimo. Porque se eu disser que a moeda vai valer daqui $1, vai valer $1 daqui a um ano, eu posso errar por muito ou por pouco. Verdade. Porque se eu disser que ela vai estar valendo $1 e ela estiver valendo $50, você vai falar, poxa, Geraldo, você falou que ia valer $1, ela chegou a $1, eu vendi. Eu podia ter esperado ela bater $50. Ou se eu falar que ela vai valer $1 daqui a um ano e ela bate 90 centavos, você vai dizer, poxa, fiquei esperando bater $1, bateu 90 centavos e recuou. Agora, lembre, o preço que você está negociando com o seu público é você e eles. Nós sabemos do nosso acordo. Sim. O que eu consegui fazer de benefício para o seu grupo para que você me ajudasse a capilarizar isso, principalmente nessa reta final. Agora, quanto vale é uma pergunta que não sou eu que tenho que responder. A grande verdade é essa. Então, o deal que você vai fazer com o seu público, o deal que a Ellie, os outros youtubers, os outros influenciadores na internet vai fazer com o seu público, sim, não sou eu que tenho que dizer. Eu só posso dizer que em 31 de março de 2019, terminou o seu último lote de oferta no ICO por 4 centavos de dólar. Sim. Tinha um pessoal, acho que em Dubai, né, que estava vendendo, tinha comprado, estava vendendo por 15 centavos já, né? Exato. Tem pessoas que têm familiares no Brasil e que são do mercado e entenderam. E hoje, para você ter uma ideia, eu tenho relatos de pessoas que você oferta 15, 18 centavos de dólares e as pessoas não vendem. Como você pode achar um maluco que pode vender por 8, por 9. Sim. Aí Legal. É igual, aí é a crença de cada um. Agora, legal. O que eu posso dizer de fato de legítimo é que
ninguém pode prometer ou garantir lucro, que é um mercado de risco, mas nós temos a base fundamentalista para ter o nosso entendimento e cada um tirar a conclusão do que vale ou não. Excelente. O que eu enxergo assim, Geraldo, é uma questão meia lógica, né? Por exemplo, a chance do Bitcoin dobrar de valor, né, nos próximos 6 meses é bem rara, né? Fugiu a palavra agora. É uma chance remota, né, dele dobrar de valor. Porém, hoje, né, no ICO, ela sair de 4 centavos, por exemplo, para ela ir para 8 centavos, para 10 centavos, para 12, né, para às vezes triplicar, pela questão de ser um volume, né, menor, ele é muito maior, né, essa chance de ocorrer do que o Bitcoin, que é 40, virar 80. Né? A gente sabe que isso vai acontecer, porém, não, né, nos próximos meses assim tão rápido. Então, a pergunta assim, você, né, a gente conversou aqui, eu falei que reuniu o pessoal, aqui tem muitos investidores, investidores altos até, pessoas que trabalham com multinível, pessoas que só investem, então aqui na conferência, infelizmente não deu para a gente colocar todo mundo, que eu gostaria, porque deu problema lá no YouTube, mas a pergunta é a seguinte... Pedro, eu quero 1 bilhão de bits. Pois é. Nossa, não, mas a gente vai... Existem 12 bilhões de tokens. Pois é. Bacana, Pedro. Mas assim, a pergunta é, a gente consegue, para o nosso pessoal, negociar um valor, né, para eles que estão aqui hoje? Eu falei, quem estiver nessa live vai ser presenteado, vai ter o benefício, né? Vai beber água fresca, como o Fred falou. A gente consegue fazer um valor menor que 15 centavos para poder todo mundo capitalizar então, aí, como eu passei para você, Fernanda, o deal, a negociação minha com você está de pé. Show. A gente só vai ter o critério de evitar compras de grandes quantidades para uma única carteira. Sim. Tá? Grandes quantidades, só para eu entender, grandes quantidades você está falando de quanto? Ou seja, o ideal é que ninguém, nesse primeiro momento, que não tenha uma compra acima de 100 mil reais por pessoa. Ok, excelente. Eu fiz o seguinte, eu criei aqui pacotes, né? Eu criei pacotes aqui, começando de R$1.000, tá? Uhum. R$1.000, 5 mil, 10 mil, 20, 30, 40 e 50. Tem só esses pacotes. Uhum. Tá? Bacana, perfeito. Isso. E aí, obviamente, também comprar menos de R$1.000 não tem muito, né? Não tem muito nexo, assim. Sentido. Não tem muito sentido, né? Então, assim, aqui a gente está falando com pessoas que já mexem com cripto, já sabem, né, operar. Então, a gente vai estar liberando aí esses pacotes. E aí, você quer falar o preço que você faz para a gente ou eu falo para eles? O que você acha melhor? Eu prefiro que seja você com eles, até porque para eles entenderem o seguinte, o vínculo e o acesso, você pode reparar, se você pesquisar participação minha em situações como essa, meu único evento em público foi na PUC, Sim. no ano passado, em um encontro sobre os formandos do curso de Economia. Certo. Então, justamente por esse cuidado que eu tenho, pelo peso de ser sócio. Não, sim, claro. Então, assim, eu entendo, Fernando, que assim, você faz o deal direto com eles, tá. Mas assim, eu acho que isso diz muito. Eu estar aqui presente na conferência com você, na conferência com o pessoal do Jober, da L, isso assim mostra muito o meu approach com vocês de ajudar para que o negócio dê certo. Agora, a negociação com o gerenciamento dos grupos é uma coisa que a relação deles é com você. A confiança deles é em você. Eles seguem em você. Ótimo. Agora, eu estou aqui mais para legitimar e assim, olha, estou chancelando o que ele está dizendo, com a explicação que eu fiz. Agora, deixando claro que aí vai do que cada um entende como valor do acesso que está tendo. Tanto as informações quanto a possibilidade de compra. Por quê? Se você sacudir a internet de A a Z, você vai até encontrar um ou outro maluco que pode estar vendendo. Agora, a negociação com eles, com risco, não está dentro desse ambiente próximo que é essa relação nossa. Explica aqui, Geraldo, o Adilson colocou, não, mas não é isso não, Adilson. O Adilson colocou aqui no chat o seguinte, cotação atual da wallet na Webull está em 0,1557. Você pode explicar isso aí, Geraldo? Exato. Como a oferta terminou 31 de março, então, desde 31 de março, o câmbio está congelado a 4 centavos de dólar indexado a reais. Então, a variação dólar-reais que faz essa oscilação. Mas ela, na exchange, ela só vai saber o valor dela no dia da listagem.
Então, ali é para quem conseguiu comprar até 31 de março. Por isso que aparece esse câmbio fixo e congelado entre 31 de março até início de setembro, quando ela entra na exchange. Show. Tanto é que ele que viu essa cotação, ele pode tentar comprar dentro do site, que ele vai ver que não tem como. Não tem como, é. Não tem Verdade. como, só tá a cotação, mas não tem como comprar. Hoje só compra moeda de quem tem moeda, de quem comprou moeda antecipadamente, de quem comprou moeda antecipadamente. Exatamente. Aí é uma relação muito de grupo. Não, com certeza, com certeza. Um ponto importante também é dúvida, se quiser. Acho que a gente podia abrir agora, né, rapidinho, para tirar aí fazer mais 5 perguntas aí. Pode ser? Claro. Beleza, vamos lá. Quem levantou a mão aí, Felipe? Alguém tem dúvida, pessoal? Levanta a mão aí. O Adriano. Assim, ó, pode fazer qualquer tipo de pergunta. Perfeito. Vamos lá. Não tem Levanta a mãozinha aí no chat aí que eu vou botar aqui. Ó. Adriano, você quer perguntar? Você tá com a mão levantada aí, Adriano? Esse pessoal ficou online 10 minutinhos que eu viro direto com eles. Adriano não tá falando. Quem quer? Felipe Martins. Felipe, quer perguntar, Felipe? Faz sinal aí. Felipe? Alguém quer perguntar? Gente, eu não tô enxergando. Se alguém tá perguntando aí, tá com a mão levantada. Adilson quer perguntar, Adilson? Não? Pera aí. Deixa eu colocar assim. Pera aí. Pronto. Tem parceria com alguma corretora internacional? Boa pergunta do Endo. Vamos lá. Pera aí. Quem quiser perguntar, pode se desmutar aí. Desmuta. Tudo bem, Fernando? Boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todo mundo. Romero, boa noite. Opa, Fernando. Todos. Peraí, um de cada vez. Vamos lá, Romero. Peraí, de novo. Vamos lá, um de cada vez. Romero vai falar agora. Vamos lá, Romero, fala você. Fernando, obrigado. Boa noite a todos. Tudo tranquilo? Beleza. Estou bem animado com a moeda aí. A minha pergunta é bem simples. Por exemplo, você falou que vai fazer comprar com você. E vai para aonde? Nós já vamos... Por exemplo, eu tenho a conta, já tenho uma carteira. Como é que vai funcionar? Posso responder, Geraldo? Peraí. Posso responder, Geraldo? Pode, claro. Beleza. Então, qual é o primeiro passo? Todo mundo fazer o cadastro lá no site da Webull.io. Eu vou passar aqui direitinho no chat, tá? Deixa eu passar aqui agora aqui. Você vai fazer o cadastro lá para você ter a sua carteira, como a blockchain. Né? Você vai ter a sua carteira da Webix, tá? O endereço do site vou passar aqui para você, eu estou até inclusive com o meu aberto aqui. Você fala aí, pessoal, daqui a pouquinho eu vou direto com vocês, hein? Pode seguir, Fernando. Daqui a pouquinho o quê? Não entendi. Não, porque tem uma outra sala ok. simultânea aqui do lado. Aí eu falei, eu responder um de cada vez. Beleza, vamos lá. Ó, o pacote. Qual é a cotação, tá? Já fechada, tá? Que a gente está fazendo aí, para vocês, a 10 centavos, tá? A 10 centavos. Então, eu creio, agora sou o Fernando que está falando, que quando começar as mídias a publicitarem, quando entrar no mercado Bitcoin, vai começar a ter aquele... E, claro, quanto mais pessoas comprando, né, a lei da oferta e da demanda, vai ter mais gente querendo saber da moeda e mais gente comprando, o preço dela vai subir. Então, com certeza, assim, se eu pudesse, vamos dizer assim, dar um chute no escuro, ela chegar a 36 centavos, a 35 centavos, a 30 centavos, é muito fácil disso acontecer. Então, basicamente, você investindo aí 10 centavos, indo para 30 centavos, você está triplicando o seu investimento. Ou seja, se você comprar, por exemplo, R$1.000 em moeda, você tem aproximadamente R$3.000. Entende? Entendi.